Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu particularmente tenho uma quedinha aí por biografias, né, autobiografias. E eu não poderia deixar de ler essa da Britney Spears. Aliás, eu acompanhei a Britney Spears, né, na minha adolescência, não só a Britney, mas acompanhei a Christina Aguilera, NSYNC, Justin Timberlake, Backstreet Boys, principalmente. Fui muito fã de ir a shows, de ficar... passar madrugadas na fila para conseguir o melhor lugar. Pois é, e na minha vida adulta, eu não acompanhei mais essa galera, né? Via alguma coisa ou outra que saía aí nas redes sociais, música, né? Que eu ouvia e tal, mas acompanhar a fundo a vida dessa galera que fez parte da minha adolescência, eu acabei não acompanhando. Então, quando eu li esse livro, né, essa autobiografia da Britney Spears, eu fiquei chocada com as coisas que tinha ali. E é isso que eu vim contar pra vocês no vídeo de hoje. Mas, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, né? Dá um curtir aí pra mim. E ativa o sininho pra você não perder nada que tá acontecendo neste canal. Por favor, é de graça e assim você me ajuda e o YouTube entrega esse conteúdo pra mais pessoas. Então a Britney inicia o livro contando aí um pouquinho da infância dela. Ela é a irmã do meio, ela tem um irmão mais velho e tem uma irmã caçula chamada Jamie. A Jamie, ela é atriz, ela faz aí a série Doces Magnólias, ela é a Noreen. Eu já não gostava da atriz na série, eu achava a atriz sonsa, sem graça. E aí eu não estava enganada, e depois vocês vão saber no decorrer desse vídeo o porquê. Então a Britney começou muito nova, ela começou lá no Clube do Mickey, foi lá que ela conheceu a Christina Aguilera e conheceu o Justin. Ela ficou no Clube do Mickey por volta de 1 ano, 2 anos aproximadamente, e depois ela voltou lá para a cidade dela natal, uma cidadezinha no interior. Só que quando ela voltou, todo mundo já a conhecia, né, por conta do sucesso que ela fez lá no Clube do Mickey. Quem olha os videozinhos dela no Clube do Mickey não imagina que é a mesma Britney Spears de hoje, porque a voz dela era muito grave. Exatamente, parece que a Britney ela foi moldada desde muito nova para ser a princesinha do pop. E os seus pais já sabiam disso. Quando ela voltou para a cidadezinha dela, na adolescência, ela conseguiu um agenciamento e conseguiu gravar o seu primeiro CD. E aí ela fazia turnês pelos shoppings, o que é muito comum nos Estados Unidos. E seu primeiro single foi Baby One More Time, e aí estourou, porque a Britney sempre gostou muito de dançar, então ela sempre, desde muito pequena, tinha já essa veia artística de dançar, cantar. E naquela época não era tão comum ver garotas cantando e dançando, né, da forma como ela fazia, de forma sensual. Então o seu single foi estouro, inclusive ficou entre as primeiras, top 1 da Billboard, se eu não me engano. E na sua adolescência, ela conheceu um cara que trabalhava pro Justin. Então, lá naquela época de pequenininha, ela conversava com o Justin e tal, mas aí agora ela teve mais essa aproximação por conta desse rapaz, né, que trabalhava aí pro Justin. Ela e o Justin começaram a se aproximar mais, a conversar mais, e aí a química entre eles foi imediata. Então eles começaram a namorar e ela ficou loucamente apaixonada pelo Justin. Só que ia tudo muito bem até que a Britney descobre que tá grávida e o Justin fala pra ela que eles não podem ter esse bebê porque eles são muito novos e aí precisam focar na carreira deles aí de músicos, né? Deixar claro aqui que a ideia de tirar o bebê foi única e exclusivamente do Justin. Se fosse por ela, ela continuaria assim tendo bebê. Para quem não conhece, ela fez um clipe e uma música chamada Every Time. Acho que na época todo mundo achava que ela tinha feito por Justin, mas não. Essa música ela fez pro bebezinho, né, que ela teve que abortar. Triste, né? Muito triste. Depois disso, desse episódio, a vida da Britney foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. O Justin simplesmente mandou uma mensagem para ela, terminando com ela, né, por SMS. E ela, loucamente apaixonada pelo Justin, ficou muito mal, muito triste. E ele, né? Ele
detalhe, o Justin, ele traía várias vezes a Britney, e ela sabia disso, ela tinha ciência disso, mas como ela era loucamente apaixonada por ele, ela fingia que não via, e pra ela tava tudo bem. Mas um dia ela ficou muito revoltada, ela pensou, se ele pode fazer isso comigo, se ele pode me trair, por que eu não posso trair? Então, antes dele terminar com ela contou pra ele que ela traiu ele. Ela foi sincera ao ponto de contar, ele nunca afirmou que a tinha traído. E aí, depois de um tempo, ele termina com ela, então, por mensagem, né, por SMS. Muito escroto, né? E pensar que eu também, na minha adolescência, era muito fã do Justin, adorava o Justin. E agora eu fico super nauseada quando eu escuto alguma música dele, por pensar o quanto ele foi escroto e cruel com a Britney, né? Porque ele se aproveitou disso. Então, ele foi nas mídias e diz que foi traído, por isso que ela terminou com ele. Então, ele se passou por bom moço, gravou o seu álbum e aí estourou na sua carreira solo. E tem o Creep, né, Cry Me a River, que ele até coloca uma sósia da Britney pra dizer que, tá vendo, gente, essa foi a minha história com ela me traiu e eu sou o pobre menino traído. Ela sofreu muito preconceito a vida toda, Britney, seja pelo corpo, seja pela dança, seja a forma sensual, né? As roupas sensuais que ela usava em seus clipes. Então, acabavam criticando ela, porque diziam que ela era uma má referência para as filhas. Eu vi uma entrevista que ela fez para uma moça, não me lembro o nome, que a moça pergunta, nossa, você tá acabando com a imagem, né? Que imagem você tá passando aí para as adolescentes, para as meninas mais novas que são suas fãs? E ela simplesmente fala, eu não sei por que essas pessoas têm essa imagem de mim. Eu não quero passar essa imagem de santa, até porque, tipo, eu não sou, né? Então, tipo, não joguem a culpa em mim. Mas as pessoas naquela época já eram muito cruéis com ela, muito cruéis. Tacavam na cara dela a roupa, aí teve esse lance com o Justin, então ela saiu como uma piranhona da história. É triste demais como ver uma outra mulher nessa entrevista encurralando a Britney, falando coisas que machucavam. Tem uma parte que ela começa a chorar assim, copiosamente, e dá dó de vê-la chorando da forma que a entrevista foi conduzida. Parece que a jornalista, não sei, queria todo momento, uma apresentadora de TV, queria encurralá-la mesmo para colocá-la de frente, para tipo, fala, assume. Horrível. Então, ela teve vários episódios ruins na vida dela e não acaba por aí. Depois desse lance todo com o Justin e tal, ela seguiu a carreira dela, depois com o Justin, muito magoada, seguiu, e aí ela conheceu o Kevin Federline, se não me engano, não sei se pronuncia o nome dele assim. Ela conheceu ele, se apaixonou por ele, os dois resolvem se casar, e aí ela tem o primeiro filho, e aí logo em seguida, depois de 3 meses, ela já estava grávida de novo. E esse cara era um rapper. Parecia que estava com a Britney só para se promover, só para se lançar neste mundo da música, porque mesmo estando com ela, casado na casa dela, ele fazia festinhas, bebia, usava maconha, e depois ele sumia noite adentro. Tem um episódio que a Britney fala que estava segurando um dos filhos no colo e estava grávida, né, já do segundo bebê, e ela ia atrás dele, ele simplesmente dizia para ela que não queria vê-lo, que era para ela sair dali, e aí ela ficou, e os seguranças não deixavam ela passar, e aí ela ficou espionando pela fresta assim da porta e viu que ele estava se divertindo, estava curtindo, estava usando droga, estava com outras garotas. E eu não me lembro se foi ela que pediu a separação ou se foi ele. Então eles se separaram e aí começa a briga pela guarda das crianças e o caos se instaura. E o Kevin construiu uma narrativa, tipo, você é bêbada, você não é uma pessoa confiável para ficar com os meus filhos. Até que então a família dela resolve interná-la numa clínica, mesmo a Britney não sendo viciada em nada. E aí ela se revolta, mas aí percebe que a única condição de ter os filhos é se internando, fazendo a vontade dos pais. Então ela se interna, passa um tempo lá.
E depois que sai, a imprensa fica em cima dela que nem um urubu. Ah, você não é uma boa mãe, você é uma péssima mãe, você é louca. Então, e aquilo tudo foi promovendo nela, pensa, não ficar sem ver os filhos, a imprensa em cima de você, a imprensa fazia perguntas tendenciosas para ela. Então a Britney surta, ela em forma de ato de protesto, ela vai, raspa a cabeça, e aí tem o episódio do guarda-chuva, né, que ela bate no carro de um dos jornalistas com guarda-chuva. Então tudo isso, né, propiciou aí para que a família da Britney tomasse as providências, acusando ela de ter algum transtorno psicológico e interna ela. Mas aí teve um dia que o pai da Britney chega pra ela e fala: olha, é o seguinte, eu sou a nova Britney Spears, você vai fazer tudo o que eu mandar, e se você não fizer o que eu mandar, você não vai poder ver os seus filhos. Cruel demais. Eu achei essa parte do livro é muito pesada, a parte da curatela. E aí o pai dela é o curador dela, assume a curatela, e aí ela não pode sair, ela não pode usar celular. Se alguém se aproximar dela, tem que assinar um contrato. Ela não pode namorar. O cara que namorar com ela passa por passa por um check-up assim da ficha dele total, para saber quem ele é, de onde ele veio. Enfim, é super angustiante ver essa parte do livro, que ela não tem controle nenhum da vida dela. E aí tem outros episódios que ele interna ela várias vezes, assim, se ela se rebelasse, era motivo dele interná-la. Ele começou a dar remédio para ela, mesmo ela não precisando tomar remédio. E ela conta, né, que ficava muito lenta, sentia muito sonolência, ficava muito aérea. E ela não podia ver os filhos, né, por conta dessa narrativa que ela estava com problemas psicológicos. E ela ficou por 13 anos, assim, nesse inferno, vivendo nessa agonia de ver muito poucos filhos. O pai dela fazia ela trabalhar que nem louca, e ela continuou trabalhando, né? Se uma pessoa não tá bem, assim, psicologicamente, ela para tudo, mas não, ela continuou trabalhando, e trabalhava muito, porque ele fazia ela trabalhar, assim, incansavelmente. Inclusive, ela fez uma turnê lá em Las Vegas, ela ficou 3 meses em Las Vegas, trabalhando duro, suando, e não deixava ela ter férias, e ela, tudo para ver os filhos, ela acabava cedendo. E na última internação, que ela fala que ficou numa clínica que tinha várias pessoas com realmente problemas sérios psicológicos, ela quase não comia, ela só pensava nos filhos, e ela achava que não tinha mais solução, ela não via mais esperança, mas ela disse que sempre tentava se agarrar ao mínimo de esperança que existia. E aí uma das enfermeiras chegou e falou: olha isso, Britney. E na televisão estava passando, né, os fãs dela fazendo o movimento Free Britney. E aí naquele momento ela teve certeza que os fãs a salvou, porque se não fosse eles, se não fosse os fãs desse esse impulso, ela não conseguiria se libertar. Então ela se reergueu, entrou em contato com algumas pessoas da equipe dela, exigindo um novo advogado, porque ela tinha recebido um advogado que o pai escolheu, e o pai disse para ela: não, você não pode escolher outro advogado, não pode, é esse advogado, ponto. E ela não tinha conhecimento, aceitou, mas aí ela conseguiu um outro advogado, e esse advogado, ele foi um anjo na vida dela. Ele conseguiu que ela fosse ouvida por uma outra juíza, e aí, enfim, acabou essa tortura, esse tormento. O pai dela deixou de ser o curador dela e ela seguiu livre. Olha pra Britney nas redes sociais, fazendo aquelas brincadeirinhas, colocando texto desconexo, escrevendo coisas sem sentido. Não imagina o quanto ela sofreu. Então ela diz no livro que essas coisas que ela faz, de se vestir, mostrar o corpo, posar pelada, é uma forma de liberdade, porque ela passou muito tempo presa, né, de 2008, 2007 até 2021, então assim, faz pouco tempo que ela se libertou desse inferno, né, e ela pediu ajuda para a mãe se fingia de sonsa, e pediu ajuda inclusive para a irmã, e a irmã lixo falou: não, aceita
ele sabe o que está fazendo, então aceita e segue a sua vida. Eu acho que, na verdade, lá no fundo, a irmã dela sentiu um pouco de inveja dela, né? Pensa, ela era uma estrela pop, a Britney fez um sucesso absurdo na época dos anos 90. E mesmo a irmã sendo pequena, eu acho que rolava um sentimento de inveja. Tanto é que a irmã tentou se lançar aí, e aí se tornou atriz. Mas hoje ela conta que tem um relacionamento péssimo assim com a família dela. Ela não quer saber deles, ela não quer saber de ninguém, porque, poxa, todo mundo foi muito sacana com ela, muito sacana. Foi cruel demais o que fizeram com a Britney, né? Eles não tiveram nenhum sentimento por ela. Trabalha, você é nossa fonte de renda, mas você é louca, que se gane você. Então eu vou te internar para deixar você quietinha lá, pelo menos você não tá enchendo o nosso saco, mas quando você sair, você vai trabalhar, conseguir mais dinheiro pra gente, e você que se lasque. Mas assim, é muito cruel, afastar ela dos filhos, então boa parte, né, da infância, ela dos filhos ela não pôde ver, ela foi impedida de ver, foi impedida por 13 anos de viver. Então ela diz que o Instagram, essa forma que ela reage, fazendo brincadeirinhas, dançando, é uma forma mais nada mais do que um protesto de liberdade. Só um parênteses aqui, a ideia, né, do clipe Baby One More Time de se passar assim um colegial, aquela coisa toda de colegial, as roupinhas, foi tudo ideia da Britney, porque a proposta do clipe, né, seria outra, e a Britney falou, não, acho que é bacana a gente fazer dessa forma, e aí foi um sucesso. Então isso muito prova, né, que a Britney, desde muito nova, ela foi muito consciente das coisas, muito inteligente, muito empreendedora, muito à frente aí das coisas que ela queria fazer, da proposta. Isso mostra o quanto é uma garota muito inteligente, o quanto ela foi forte de suportar tudo isso. Eu li o livro e assim, eu fiquei com o coração acelerado, os olhos marejados muitas vezes. É um livro muito pesado, embora seja uma leitura fluida, né? Ela conta que ela mesma escreveu o livro, embora seja uma leitura rápida, mas não é uma leitura fácil de fazer, porque você se sensibiliza a todo momento pelas coisas que ela passou. Eu sou mãe, então eu fico imaginando como foi para ela difícil ficar longe dos filhos, né? O quanto seria para mim ficar longe dos meus filhos. Então é muito triste. Eu desejo muito que a Britney encontre pessoas na vida dela que realmente a façam feliz, porque, sinceramente, essas pessoas que passaram pela vida dela só foram pessoas que fizeram mal, queria de certa forma usufruir, aproveitar da fama que ela teve. Então eu torço muito pela felicidade dela e acredito que a partir de agora ela vai aproveitar cada segundo da vida dela e espero muito que ela seja feliz. Eu terminei o livro, gente, com uma vontade de abraçar a Britney. Vocês também? Vocês leram o livro? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. É muito pesado o que aconteceu com ela, muito pesado. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Vou deixar aqui o link das minhas outras redes sociais para vocês também me seguir por lá. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.